Eles zombaram do abrigo subterrâneo dela com um telhado de pedra e riram como quem proclama sentença quando na verdade não conhecia a urgência que vinha da casa vazia e do peito partido. Na planície aberta, onde o vento tem nome próprio e chega antes da noite, Morakella arrancavou um retângulo no chão como quem risca uma linha no papel. Claro, definitivo, impossível de ignorar. Os cavalos dos vizinhos passavam, as vozes se comprimiam em comentários súbitos, cheios de falsa curiosidade e da mordida fácil do que é preciso apontar para se sentir seguro. O buraco era raso ainda, mas profundo o bastante para que se percebesse intenção. Finn, o cão magro e fiel, ficava na borda, orelhas erguidas, olhando ora para a mulher, ora para a estrada, onde as pessoas paravam só para ver. Havia quem se afastasse, quem cruzasse a rua, quem piscasse e sussurrasse. Parece que Mora perdeu a cabeça. Alguns disseram que ela estava cavando a própria cova. Outros, mais cruéis, contaram histórias inventadas para preencher o silêncio que vinha da casa dela, uma casa que desde os velhos anos em que Patrick chamara o lugar de lar, sempre soou cheia de risos. As primeiras noites depois dos funerais foram como feridas que se abriam ao menor toque. O velório ainda respirava pelas paredes, os vestidos de luto pendurados, as canecas de chá com anéis de café nas prateleiras, os brinquedos de Mary e Thomas empilhados num canto, tudo lembrando o que não voltaria. Patrick aparecia em lembranças como um fantasma de pequeno afeto. O livro de ilustrações que trouxera da Irlanda, encardido pelas páginas manuseadas, com desenhos de pequenas construções de pedra que ele apontara, entusiasmado, numa tarde chuvosa. Era um livro que então ela vira quase como um bilhete de amor. Agora tornara-se uma espécie de mapa. Não era a morte que a movia a cavar, era a perda que ocupava espaço demais, uma memória que precisava de endereço. Ela não queria enterrar a si mesma, queria enterrar a dor, ou pelo menos guardá-la em algo que não se movesse mais. O plano parecia loucura para quem olhava de fora, mas para Mora havia lógica. Uma câmara enterrada, coberta por pedras encaixadas formando um teto corbelado. A técnica antiga que Patrick desenhara com dedos de café na página do livro poderia ser um abrigo contra o vento cortante, contra noites que congelavam os ossos. Não porque fosse mágica, ela sabia o suficiente para não acreditar em milagres, mas porque a terra e a pedra têm uma paciência térmica. O chão retém calor, a pedra, a massa, dá inércia à temperatura. Se bem feita, aquela cúpula de lajes e terra manteria o ar respirável, o fogo pequeno e contido faria o resto. Medida simples, algo como 2,5 metros de largura por 3,70 metros de comprimento, uma altura que permitisse sentar sem bater a cabeça. Espaço mais de cofraria do que de festa, pensamento prático que vinha entre as lágrimas e os puxões de terra. Foi ali que Mora começou. No início foram 2 dias de farejar o solo, de provar a rocha, de recolher lajes soltas nos limites da fazenda. As mãos, acostumadas a panelas e bordados, aprenderam o peso da pedra. Formaram-se calos novos, grossos como sementes, e a pele rachou com a primeira geada. Finn vinha e voltava, roendo um pedaço de madeira, firme companhia que não exigia mais do que sua presença silenciosa. À noite, no alpendre, Mora lê à luz de vela as páginas do livro de Patrick, procurando entre as linhas antigas soluções para o que sentia ser uma necessidade moderna. A técnica que ela tentava, a corbelagem, não era segredo de nenhum engenheiro moderno, mas também não era trivial. Em termos simples, cada camada de pedra projetava-se um pouco para dentro, como degraus que avançam para encontrar um ponto central. Ao final, as lajes se aproximam até fechar uma cúpula. A força que mantém a cúpula junta é a compressão. O peso das pedras presas umas às outras cria uma rede de suporte que dispensa vigas de madeira ou ferragens complexas. Mora não procurava um tratado, precisava entender o princípio para não construir um caixão que desabasse sobre quem entrasse. Seus esforços foram mais de acerto do que de invenção. Escolher pedras relativamente planas, assentá-las de modo que a pressão se distribuísse, aprender com pequenas falhas e, quando a primeira camada escorregou, refazer com paciência até o encaixe perfeito. A comunidade reagiu como sempre reage quem encontra algo que desconstrói suas histórias sobre alguém. Só havia sentido em apontar, porque apontar era dizer, eu não posso estar sozinho nessa confusão. E assim surgiu o coro de piadas, os cochichos no mercado e as olhadas longas. Mas havia também quem observasse diferente.
Samuel Bright, homem de mãos grossas e modos silenciosos, ficou na estrada mais tempo do que devia quando viu Mora lavando a lama das pedras. Ele conhecia o peso do trabalho bruto. Patrick e ele tinham trocado ferramentas uma vez, anos atrás. Samuel lembrava-se de como Patrick rira ao mencionar as lajes irlandesas. Samuel parou, tossiu e ofereceu uma pá. Não foi um gesto dramático, foi algo prático e direto, uma ponte construída no mesmo material que a planície oferecia. Antes de aceitar, Mora fechou os olhos. Orgulho e necessidade dançavam uma dança estranha. Havia a memória de uma promessa silenciosa feita a si mesma na noite do enterro. Não aceitar caridade que transformasse sua dor em espetáculo. Ainda assim, havia limites para a solidão que alguém pode carregar. Samuel, com um jeito de quem prefere trabalhar em silêncio, respeitou isso. Ele cavou ao lado dela durante um dia inteiro, ajudando a acomodar as primeiras lajes no fundo do retângulo. Finn, que observava cada movimento, parecia aprovar a presença dele. Pouco depois apareceu Daniel, o filho de Samuel, mais jovem e com os olhos inexpressivos de quem já perdeu metade dos seus. Daniel andara pouco falante depois da febre que levou a irmã mais nova do seu amigo de infância. Ele sabia o que era sentir que a casa já não pertencia mais aos vivos. Havia algo nos olhos dele que combinava com os de Mora, um azul cansado e uma rapidez para compreender o que as palavras demoravam muito para explicar. Não ofereceu grandes discursos, trouxe um saco de pregos velhos e uma caixa de chaves, pequenas coisas que não ajudariam a segurar pedras, mas que, ao chegarem às mãos de Mora, pareceram dizer: "Eu sei que você quer fazer por si mesma. Vou ficar por perto." As primeiras semanas foram um conjunto de rotinas quase litúrgicas. Ao amanhecer, o ar cortante tinha a precisão de uma navalha. As gotas de respiração formavam sinais no espaço e logo se desfaziam. Mora punha o café na lata de metal, enfiava as mãos nas luvas e ia para a vala com Finn ao lado. Trabalhar a terra tornou-se uma linguagem que substituía algumas conversas que ela já não tinha coragem de manter. Em silêncio, ela repousava a moça do martelo contra a laje e sentia o impacto reverberar no braço. Havia dias em que a pedra não cooperava, uma laje lascada demais, outra que insistia em ficar torta, um pedaço que simplesmente se partia sob o peso. Nessas horas, o corpo aprendia a contabilidade do esforço. Medida errada custa sono. A pedra que se quebra consome tempo e comida. A comunidade continuou a murmurar, mas o tom mudou de sarcasmo absoluto para uma mistura instável de ironia e curiosidade. Algumas crianças, a quem Mora passara a oferecer bolos quando conseguia, vinham espiar o trabalho escondidas entre os cerca-vivos. Outras mulheres paravam com desculpas para perguntar sobre as técnicas, e embora muitas viessem só para cutucar a fofoca, havia olhares novos que tinham um brilho de respeito. O que começou como ato de desespero transformou-se, aos olhos de quem observava de perto, em disciplina. Era preciso coragem para continuar cavando quando cada pedra custava lágrimas. Mora recordava-se de Patrick muitas vezes. As memórias surgiam não como filmes inteiros, mas como recortes. O som da chaleira apitando, o jeito dele de dobrar os cantos das páginas do livro com as pontas dos dedos, a voz baixinha cantando versos que vinham de longe. Havia objetos que ela não jogaria fora por nenhum preço. Um lenço com o cheiro dele, uma pequena régua de madeira marcada com anotações de medidas, uma fotografia em que Patrick sorri com a mão sobre a cabeça dela. Essas coisas iam e vinham nas suas mãos, aparecendo entre as lajes quando ela fazia uma limpeza, como se a própria terra relutasse em devolvê-las. A construção deu pequenos frutos, uma parede de pedra aparecendo ao redor da câmera, uma primeira fileira de corbelagem que insinuava a curvatura do teto. Cada avanço vinha com o ruído seco da pedra sentando-se, com o pó que colava às sobrancelhas e fazia os olhos arderem. Havia métodos para improvisar a vedação. Um pouco de barro amassado, tiras de lona recolhidas, o uso de madeira para espalhar pressão nos pontos necessários. Nada de sofisticado, apenas conhecimento de quem viveu a terra. Quando uma laje não se encaixava, Mora a virava, a raspava, a atentava a outra posição. Havia ajustes que exigiam mais do que força, paciência e furtiva dedicação. A cada pequeno sucesso, a respiração dela acalmava. E, contudo, o inverno vinha monteando seus sinais. As manhãs tornavam-se mais curtas, as folhas que restavam nas árvores pareciam tremer mais cedo. Pessoas começaram a voltar para as casas carregando mais lenha do que antes. Contos sobre tempos de frio vindouro circulavam como advertências veladas. Era esse rumor que colocava uma pressa urgente no trabalho de Mora.
Não era medo irracional, era a consciência de passado e geografia. A planície já houvera testemunhado invernos que deixaram famílias sem rebanho e celeiros vazios. Havia histórias na língua local que falavam dos anos em que o chão tinha castado as pegadas humanas com uma camada tão grossa que se perdia ao caminho de volta. Se aquele inverno prometia ser severo, não seria pela mera descida de termômetros, mas por como a própria comunidade se tornaria vulnerável quando os combustíveis acabassem. Numa dessas tardes de céu ralo, quando o vento trazia um gosto salgado de gelo, um grupo de vizinhos veio e parou à beira do trabalho. Alguns trouxeram cestos vazios para ajudar a carregar pedras, outros vieram só para ver. Havia vergonha nas vozes. Aquela era a mesma gente que rira, que sussurrou, que evitou. Agora havia mãos que não podiam se permitir indiferença. Gado que precisava de palha, famílias com fogões cada vez mais fracos, crianças que começaram a tossir nas noites geladas. A mudança não veio de confissão pública, mas de necessidade prática. Samuel e Daniel já trabalhavam há dias a fio com Mora. Logo, outros homens da vizinhança juntaram-se sem alarde, trazendo também mulheres que sabiam como selar fissuras com barro e como organizar espaços pequenos para que pudessem abrigar mais corpos. Apesar da ajuda que surgia, a zombaria do começo deixou marcas. Não era apenas sobre as palavras, era sobre o modo como aquelas palavras haviam isolado Mora numa sombra de estranheza. Às vezes, quando a noite caía e o silêncio ficava pesado, ela sentia o peso do olhar coletivo como se estivesse sendo reduzida a um rótulo, aquela que cavou. Era uma coisa que ela lutava para não carregar como se fosse culpa. No entanto, a dureza do convívio humano tem seus caminhos de reparar. Ações substituem frases. Samuel não pediu desculpas por aqueles que riram. Ele apenas trouxe mais braços. Daniel não falou das vezes que evitara olhar para ela na feira. Apareceu com uma caixa de ferramentas e ficou. O trabalho ganhou ritmo, e com ele, um tipo de intimidade comunitária que não se confunde com amizade instantânea. Havia um respeito prudente, uma negociação cotidiana entre o que cada pessoa podia oferecer e o que precisava esconder. As crianças começaram a transformar o abrigo num lugar de segredo, um esconderijo onde, um dia de verão anterior, haviam roubado maçãs. Agora, as mesmas crianças ajudavam a levar as lajes menores, os rostos vermelhos pelo esforço, olhos grandes cheios de um orgulho simples por fazerem parte daquilo que anos atrás parecia uma loucura. Entre um assentamento e outro, surgiam conversas de toda espécie, sobre o melhor modo de assentar uma laje, sobre as memórias de Patrick, sobre o que poderia ser colocado ali dentro quando a obra terminasse. Alguns sugeriram que o espaço servisse como despensa, outros que fosse um abrigo para animais velhos. Mora pensou em deixar ali uma caixa com as coisas mais amadas de seus mortos, o relógio de bolso de Patrick, os desenhos de Mary, o pequeno sapato de Thomas. Havia no desejo de guardar um impulso de preservar aquilo que a morte havia dispersado. As primeiras noites em que se deitou no fundo do buraco, já com as paredes eretas, foram estranhamente tranquilas. A terra, fria, tinha um cheiro escuro e úmido que lembrava celeiros e as mãos de sua mãe. Dormir ali não era um ato de fuga, mas de comprovação prática. Quando a chuva veio no fim de outubro e o vento assobiou como se tivesse dentes, Mora sentiu que o espaço mantinha uma temperatura que, embora modesta, era estável. Um pequeno fogareiro, colocado com cautela, aqueceu o ar de forma que a umidade condensava nas pedras e pimbeava lentamente, um som de goteira que para ela era quase uma canção de ninar. Não era a prova final, era um teste de escalas. E então vieram os primeiros flocos. Não a nevasca que o livro descrevia nos contos mais antigos da região, mas uma chuva delicada de neve que prometia coisas maiores. Pedaços brancos que silenciavam o campo, que apagavam rastros e alisavam a dureza do chão. Para alguns na aldeia foi apenas um prenúncio. Para quem trabalhava cavando a própria vida de novo, foi sinal de que o relógio climático agora corria mais depressa. A urgência que antes fora interna ganhou corpo. Era preciso fechar o teto antes que a força do inverno se tornasse uma parede que não se podia escalar. Na manhã seguinte, a tarefa era claro desafio de precisão e força. Lajes maiores foram alinhadas para formar a corbelagem. Homens e mulheres se revezaram para erguer as pedras e encaixá-las num movimento que lembrava o ato de fechar um livro. Samuel ficava nos pontos de apoio, indicando, enquanto Daniel passava cordas e ajeitava cunhas. Havia momentos em que a pedra teimosa recusava-se a assentar,
e então era preciso improvisar, ajustar um pouco, raspá-la, testá-la novamente. Quando a segunda laje da última fileira encontrou seu lugar, houve um silêncio coletivo, não de celebração, mas de reconhecimento de que aquela cúpula prometia salvaguarda se resistisse ao peso. Mora sentiu uma mistura de cansado profundo e uma calma indecifrável. A casa de cima continuava como um dedo apontando para as memórias, mas naquele chão, sobre o peso das lajes, havia algo que pertencera somente a ela e ao que Patrick um dia desenhara. Enquanto os últimos pedaços eram selados com barro e a terra cuidadosamente rebatida sobre o teto, as pessoas trabalhavam com uma pressa contida, sabendo que a cada centímetro de solo posto ali, crescia a chance de enfrentar dias maiores que este. Quando a tampa final de terra foi colocada e Finn cheirou o novo monte com interesse quase reverente, nuvens densas começaram a se reunir no horizonte. O vento que vinha antes como aviso passou a ter a pressa de quem traz notícia. Não havia festa, apenas um cansaço compartilhado que se parecia com alívio cauteloso. A entrada foi protegida com uma lona e um curto corredor de pedras. Um pequeno tubo, improvisado, simples, permitiria alguma ventilação. Não era a perfeição de um engenheiro, mas a honestidade de mãos que haviam aprendido umas com as outras. Naquela noite, enquanto a tempestade se anunciava com o aumento do sopro e um frio mais decidido percorria a aldeia, Mora desceu pela primeira vez ao interior quase pronto do abrigo. Sentou-se com as costas encostadas à pedra fria que já guardava calor humano. À superfície, passos apressados atravessavam caminhos com lenhas às costas. Cachorros latiam, portas batiam. Lá dentro, o som parecia atenuado, como se o mundo tivesse sido filtrado por lã grossa. Havia medo, não o tipo paralisante, mas o receio vigilante. Ela acendeu o pequeno fogareiro e observou a chama dançar, o reflexo na pedra, a forma como a luz parecia menor, mais íntima. Finn deitou-se ao lado, rabo abrigando as pernas dela como um lembrete vivo de companhia. Do lado de fora, as primeiras linhas de neve tocaram os campos e alongaram o horizonte de branco. O vento ganhou corpo e trouxe consigo vozes longínquas que naquela noite soavam como premonições. Mora colocou as mãos sobre os joelhos e ouviu o som do fogo, o estalo paciente, a respiração ritmada de Finn. Havia gratidão escondida em seu peito. Não uma gratidão ampla por todos os que a haviam maltratado, mas um reconhecimento silencioso pelos que, afinal, haviam escolhido ajudar. Ainda não se havia provado nada diante da prova maior que se anunciava, mas havia feito-se um abrigo, uma promessa antiga esculpida em pedra e terra. E assim, com o vento a armar o primeiro movimento de sua fúria e com a aldeia inteira correndo para fechar janelas e empilhar lenha, Mora permaneceu sentada, escutando o mundo. A tempestade prometida vinha. A questão que fervilhava como um brasinal não era mais se a comunidade riria para sempre dela, mas se, quando o frio verdadeiro tomasse a planície, alguém bateria naquela entrada procurando abrigo, e se a estrutura que nascera das mãos de uma viúva e de alguns vizinhos chegaria a cumprir sua promessa de conservar calor e vida. A tempestade veio com a pressa de quem não tem tempo a perder. No início havia apenas uma luz pálida que recortava o horizonte. Depois, o céu desabou em cinzas e brancas partículas que se juntavam como se alguém esticasse um lençol pesado sobre a planície. O vento deixou de sussurrar e passou a rolar, vindo em rajadas que arrancavam o som dos telhados e o fio das conversas. Em poucas horas, a estrada tornou-se um traço escondido, muros baixos perderam-se sobre a neve e as chaminés soltaram vagarosamente a última fumaça de que dispunham. Se essa história estiver tocando você, se quiser ouvir mais relatos de resistência e gentileza feitas à mão, inscreva-se. Há outras vidas enterradas em pedra e trabalho que merecem ser lembradas. Na casa de Mora, os vizinhos mediam pela janela. Samuel murmurava instruções. Ruth enrolava um cobertor quente, guardando um prato de torta para quem viesse. Mas era Daniel quem, naquela manhã, percebeu que o vento trazera com ele algo que a visão não detectava de imediato. Ao atravessar a planície carregando um cesto de lã para a família, ele notou um amassado estranho na neve, como se alguém tivesse tentado esconder uma pedra com pressa. Aproximou-se, escorregou, chutou e viu sobre a camada fina um retalho de lona. Sem grande certeza, puxou. A lona veio grudada à neve,
revelando a pequena entrada que havia sido protegida dias antes, agora semi-enterrada, com a passagem obstruída por flocos que entram como dedos. Ao primeiro sopro de ar quente, Daniel deixou cair a cesta. As mãos estranhas a um sorriso, chamou no escuro: "Mora!" Um fio de luz respondeu, e em seguida, passos. Uma voz fraca, a de uma mulher que havia vivido noites demais, perguntou se era seguro. Ele bateu no toque que ela e os demais haviam combinado e aguardou. Passaram-se segundos que pareceram horas. Depois, uma cabeça curvada empurrou a tampa e o corredor foi preenchido por rostos que pareciam saídos de um outro mundo. A família de Mackay, com as bochechas coradas pela neve queimada. A velha Anne Keane, com os dedos roxos, apoiada num manto. Um rapaz que havia perdido o cavalo. Um a um, os primeiros a chegar se enfiaram pela abertura, pressionando-se para dentro como se a própria vida dependesse daquele encaixe de lajes. Mora observou Daniel puxar a lona, sentiu o peso de uma surpresa que misturava alívio e medo. Havia imaginado não ser buscada. A culpa que alguém carrega por ter preferido cavar a própria presença e não se deixar afogar em memórias é um tipo difícil de divisão. Ela abriu a escotilha e viu o grupo enfileirado, olhos brilhando, mãos tremendo. A primeira coisa que fez foi acender com gesto calmo o pequeno fogareiro, depois de checar se a ventilação improvisada, o cano estreito que escapava pela terra, permitia a saída de fumaça. Não era bravura, nem conhecimento técnico profundo. Era a prática de quem aprendeu pela necessidade. Acender com cuidado, reduzir a chama, distribuir o calor. Quando a porta se fechou, os ruídos do vento tornaram-se uma lembrança indistinta. Lá dentro, o abrigo respondeu como sempre respondera quando alguém se deitava no solo. A temperatura cedeu alguns graus para algo amável, suficiente para que mãos que antes tremiam começassem a reaquecer. O vapor que condensou nas pedras pingou devagar, e o som das gotas era um compasso que trouxe sono aos mais velhos. As crianças que não sabiam o peso de julgamento que pairava fora, riam baixo e contavam histórias para apagar o medo. No meio daquela pequena assembleia, Mora sentiu uma mudança se dar dentro dela, não a da cura completa, mas a da função aceita. Aquilo que fizera deixou de ser ato exótico e transformou-se em ato de utilidade palpável. Quando as famílias que chegaram conseguiram se arrumar, coube a Daniel sair primeiro, abrir passagem a outros que vinham logo após. Ele estava pálido, mas de olhos vivos, suas mãos calçavam luvas grossas que iam soltando flocos. Ao espiar para fora, percebeu a extensão do frio, um cavalo imóvel no caminho, crinas brancas, um cercado que parecia uma escultura de lã. Ele correu por um momento, voltou com Samuel que arrastava um carrinho de toras, e juntos em equipes começaram a guiar mais pessoas para baixo. A operação foi lembrada depois como um episódio de gente que aprendeu a mover-se como uma corrente. Alguém fazia trato de térmicas, outro puxava cobertores, outro descascava batatas para pôr no papo do fogareiro. Do lado de fora havia constrangimento. Algumas das pessoas que riram inicialmente baixavam a cabeça ao serem conduzidas à entrada. Não se ouviam muitas desculpas faladas em voz alta. As mãos sujas de quem antes zombara passaram a trabalhar. Anne Keane, que tivera o furor de dizer que aquilo era besteira, segurou uma menina tremendo e, sem explicar muito a si mesma, pôs a criança entre as coxos e começou a contar as canções que sua mãe lhe cantara. Aquilo, mais que palavras, constituiu reparação, ações que mudam o lugar social. Samuel nunca fez discursos. Sua reparação foi nas mãos, nos braços que não se pouparam, na presença constante. Daniel, por sua vez, ficou observando Mora com uma nova reverência. Aquela mistura de admiração e reconhecimento que nasce quando alguém aceita um risco pelo bem comum. A tempestade, contudo, não dava tréguas. Houve horas em que a neve bateu tão forte que as luzes das casas falharam. Houve noites em que a fumaça relutou em sair do cano. O abrigo, projetado para conservar calor por meio da massa da terra e da pedra, mostrou-se eficiente. Com pouco lenho, o interior mantinha uma temperatura estável. Isso não significava luxo. Havia febradeira em alguns, dores reavivadas em outros, crianças que tossiam sem descanso. Ainda assim, frente àquelas condições exteriores onde as chaminés apagavam e a lenha terminava, o espaço subterrâneo ofereceu algo precioso. Tempo. Tempo para a comunidade organizar, tempo para alguns pulmões se acalmarem, tempo para enfermos passarem a fase crítica.
Ao fim de vários dias, quando a neve dava trégua, a maior parte dos que haviam se abrigado conseguiu se reerguer. Na manhã em que o vento acalmou, a planície parecia outra coisa, enseada de branco plana, pontilhada por rastros grossos. O costume de se medir perdas começou imediatamente. Cavalos que não voltaram, galpões que haviam cedido sob a carga, arbustos arrancados. A aldeia respirou como quem teve medo de nunca mais conseguir respirar, e então olhou para baixo, para aquela curva de terra que se mantivera firme. A notícia correu pelas casas com a velocidade típica de coisas que salvam. Ela nos abrigou. O tom das vozes mudou de medo para uma mistura estranha de gratidão e vergonha. Houve quem se colocasse em frente à casa de Mora com um cesto de provisões e quem apenas esperasse o momento adequado para oferecer ajuda sem relembrar as piadas. Ruth, que desde o início colocara uma tigela nas mãos de quem precisava, passou a visitar mais frequentemente. Numa tarde de sol pálido, sentaram-se juntas na soleira do abrigo, agora só usado esporadicamente como despensa principal, e partilharam pão e cebolas em silêncio. Era uma intimidade construída por necessidade e por reconhecimento. Daniel, que começara a frequentar o local sob o pretexto de consertar a escotilha, sentou-se ao lado de Mora e contou como, naquela noite em que encontrou a Lona, lembrou-se de sua irmã que morrera e de como a casa já não soava igual. Morria de medo também, admitiu, e ela, com as mãos no joelho dele, sorriu de um jeito que era mais confissão do que promessa. Também, disse ela, às vezes cavar é só uma maneira de aprender a não afogar as lembranças. O calor que havia entre eles crescia lentamente, não por um súbito romance ardente, mas por uma sucessão de pequenas lealdades. Daniel trazendo lenha quando via a crônica de chuva, ele e Ruth cozinhando juntos, Samuel ensinando Mora a escolher lajes com menos fissuras, vizinhos que iam e vinham com histórias de gente que retornara da nevasca. O afeto foi se formando nas margens do que restava da antiga dor, com conversas que não pediam mais nada além de presença. Quando o inverno finalmente cedeu lugar a manhãs mais longas, houve um pequeno festejo coletivo, poucos instrumentos, umas canções que Ruth lembrava de sua juventude, bolos que tentaram ser menos duros do que o gosto do sofrimento. Mora voltou, com o descompasso que cura tem, a atenção às coisas que eram familiares, lavar uma janela, ajeitar um cobertor, plantar uma semente. No entanto, não deixou de reconhecer que havia algo novo. A função daquele abrigo fora redefinida. De simples projeto pessoal, o espaço havia se tornado um bem comum, um repositório de memórias e de suprimentos. Alimentos foram empilhados com cuidado, uma caixa com os pertences de Patrick foi posta num canto, coberta por um tecido que ele gostara. A comunidade, aprendendo na prática, organizou turnos para manter o local ventilado e seco. Isso trouxe dignidade àquele buraco que antes era símbolo de estranheza. Agora era uma ramificação da cidade que dizia, sem grande ostentação, que a vida podia ser preservada. A recuperação exigiu trabalho e ajustes. Algumas famílias perderam animais e precisaram reestruturar seu sustento. Outras trocaram mão de obra por mantimentos. Havia pequenos acordos, ajustes pecuniários, promessas de troca. A vida voltou, de modo tortuoso, ao seu curso. E aos poucos, o riso que se permitia na rua deixou de ser apenas timidez, era celebração cautelosa. Crianças que se recolheram no abrigo no auge da tempestade, agora corriam por cima, saltando o monte de terra com o desbravar de quem acaba de descobrir que o mundo é maior do que tinha medo de ser. O relacionamento entre Mora e Daniel, com o passar das estações, ganhou a calma de quem reconstruía um lar. Não houve pressa. Foram longas caminhadas para recolher pedra, noites para conversar sobre coisas pequenas, o gosto de uma sopa, o jeito de Patrick de enrolar os fios da toalha. Ruth teceu um lenço para Mora como presente, e numa tarde de outono, quando as folhas amareladas sujavam as trilhas, houve um pedido de cuidado que ninguém chamou de promessa, mas que soou mais firme que qualquer voto. O casamento, quando veio, foi modesto. Poucos vizinhos, as mesmas canções que Ruth cantara na restauração, um bolo compartilhado no quintal. Nada teatral, apenas um reconhecimento de que o amor pode voltar em formas práticas. Cozinhar em conjunto, dividir madeira, colocar um braço no sofá de alguém que chora. Mora, entretanto, não deixou o abrigo para trás. A casa que ergueu acima do solo,
com paredes quentes e janelas que olhavam para a pradaria, foi construída com a mesma honestidade. Metade das lajes que usou vieram dali, debaixo do chão, e pequenas inscrições foram feitas em algumas pedras, os nomes que havia prometido nunca esquecer: Patrick, Mary, Thomas. A estrutura subterrânea tornou-se despensa, guarida para os dias de estio, depósito de semente e lembranças. Crianças cresceram sabendo que no verão havia um lugar abaixo do solo onde se guardavam coisas importantes e histórias. Nos invernos seguintes, sempre que os rumores de frio espesso chegavam, moradores vinham verificar a entrada, afagando as lajes com respeito, como quem toca um relicário. Os anos que se seguiram não apagaram as perdas, mas mostraram como a comunidade aprendeu a agir em conjunto. Aquele episódio do inverno extremo virou lição oral. Meninos aprenderam a reconhecer lajes boas, meninas aprenderam a costurar lonas de proteção, e os mais velhos relataram como, ao ver o monte de terra, muitos haviam tido que engolir o próprio orgulho. A história de Mora passou a ser contada tanto como advertência quanto como inspiração. Advertência para não subestimar o frio, inspiração para entender que quem se permite agir pode reescrever o lugar que ocupa na memória coletiva. Quando Mora envelheceu, sua mão perdeu a firmeza dos primeiros anos de trabalho, mas não a clareza de propósito. As crianças que um dia se abrigaram sob a pedra vinham visitá-la com filhos próprios. O abrigo foi mantido, as lajes consolidadas, a escotilha reforçada. Daniel, que envelhecera com cabelos mais claros, mas o olhar ainda vivo, manteve a rotina de revisar o cano de ventilação, de garantir que o fogareiro fosse inspecionado por quem soubesse manuseá-lo. Finn, que vivera muitos anos ao lado de Mora, descansou no último sulco do quintal, uma pequena pedra assinalando seu lugar, e crianças que vinham descobrir a história sempre deixavam uma flor rústica. Quando Mora partiu, foi em paz, entre as mãos de quem a amava. A notícia percorreu a planície numa calma triste. Houve quem chorasse a perda da mulher que cavara não por loucura, mas por coragem. Seu funeral foi simples, uma cerimônia onde palavras não precisaram ser grandiosas. Havia naqueles que falaram lembranças de noites aquecidas, de mãos que ajudaram, de dias em que a comunidade se uniu para resistir a algo que parecia maior do que sua capacidade individual. No túmulo, colocado num campo que olhava para o lugar onde estivera a casa velha, foram postas pedras pequenas, como quem quer que a própria planície guarde mais do que memórias, que guarde a prova de que um ato de trabalho pode virar um alicerce para vidas. O abrigo subterrâneo permaneceu, não como um monumento imponente, mas como um lugar onde se guardavam sementes, remédios simples, algumas cartas enroladas e, acima de tudo, histórias. Jovens casais vinham pedir conselhos a Daniel e Ruth. Visitantes que buscavam saber mais sobre técnicas antigas se agregavam aos parentes que queriam somente ouvir o relato de alguém que tivera coragem de cavar quando tudo ao redor era julgar. Em tardes com vento ameno, mulheres mais velhas sentavam-se no banco de pedra colocado próximo à entrada e contavam às crianças como, uma vez, houve quem risse de uma mulher que cavava, e como o riso, no fim, foi substituído por gratidão. Ao longo dos anos, a lenda do abrigo juntou-se a outras histórias da região. Historiadores locais passaram a citar o evento como exemplo de engenhosidade vernacular. Crianças de escolas vinham em excursões modestas para ver a cúpula de pedra. Mas para aqueles que viveram a tempestade, para os que desceram pela escotilha com o cheiro de fumaça e alma cansada, o lugar era menos história e mais memória viva. Um pedaço de chão que aprendera a proteger corpos. Passou a haver um costume discreto. Cada inverno que vinha, alguém colocava sobre a laje uma pequena coroa de ramos, em lembrança dos que se perderam e em agradecimento pelo que se salvou. No fim, a narrativa que se fixou na região não era sobre a prova da técnica, nem apenas sobre a severidade de um inverno que, na memória, se aproximava do extremo de menos 50 graus. Era sobre a transformação social que surgiu de uma decisão pessoal. Era sobre o silêncio que se quebra em meio ao trabalho, sobre a maneira como a vergonha pode ser revertida em ajuda, sobre como uma comunidade aprende, às vezes tarde, que quem age pela necessidade pode abrir sinal de vida a todos. Eles que riram no começo tornaram-se os primeiros a bater a porta quando o mundo se cobriu de branco. E assim, quando o vento passa ainda hoje pela pradaria e alguém aponta para o pequeno monte de terra que não tem mais nada de novo além do musgo e das pegadas antigas, as vozes que contam a história não dizem somente que uma mulher cavou um abrigo e que por causa disso outros sobreviveram. Dão um último detalhe, quase sempre sussurrado com um tipo de respeito. Eles zombaram, até que o frio mostrou quem tinha razão. A frase, repetida, perdeu o tom de troça e ganhou a de confiança. O abrigo ficou.
a planície guardou, e as memórias, como as pedras empilhadas, permaneceram, firmes. Não para apagar a dor, mas para lembrar que o humano constrói abrigo tanto para o corpo quanto para a saudade. Se algum dia, porventura, você passar por ali e tocar as lajes, talvez sinta o calor que sobra das mãos que as assentaram. Não o calor do fogo, mas o calor de quem decidiu, na solidão, fazer um lugar onde a vida pudesse continuar. Compartilhe essa história com alguém que precise lembrar que a esperança pode ser erguida com lajes, paciência e um punhado de coragem.